Meu irmão e minha irmã, nós convivemos com um grande número de pessoas. A maioria delas crê em Deus. Podem até ser de outras religiões ou filosofias religiosas, mas o certo é que elas dizem crer em Deus. Entretanto, somos questionados por pessoas que não creem e que nos pedem: mostre-me alguma prova da existência de Deus. E então, dá para apresentar algum argumento sobre a fé que temos na existência de um ser superior e espiritual? É isso que desejo hoje apresentar para você. Eu sou Dom Gregório Paixão, bispo de Petrópolis, e está começando agora o programa Caminhos da Evangelização. Muitas pessoas afirmam que a humanidade inventou a existência de Deus para não ficar sem explicação sobre a sua existência. Naturalmente, não podemos provar a existência de Deus em um laboratório. Desse modo, devemos aceitá-lo pelas evidências que temos e pela fé. De início, eu gostaria de citar o famoso biólogo Edwin Conklin. Ele disse que a probabilidade de a vida originar-se por acaso é comparável à probabilidade de um dicionário completo surgir como resultado da explosão de uma tipografia. Ou então, se eu jogar as peças de um quebra-cabeça para cima, qual é a probabilidade dele ficar todo completo no chão? Isso é impossível. Falando na complexidade do universo, o próprio Edwin Conklin nos mandou ingressar na lógica humana para ver que nada é obra do acaso. Por exemplo, como explicar as mamas? Até que elas desenvolvessem, os filhos dos homens e dos animais morreriam de fome. E o olho humano? Até Darwin ficava intrigado com isso. Esse contém muitos músculos que trabalham harmoniosamente. São 100 milhões de bastonetes e de cones que realizam pelo menos 10 bilhões de cálculos por segundo. Seria impossível a visão humana ter surgido por acaso. Estudando as estrelas e o espaço, vemos que toda essa organização não pode existir por acaso. Veja só, onde há um plano perfeito, há um projetista perfeito. Onde há uma casa perfeita, há por trás dela um arquiteto excepcional. Se há um universo, tem que haver um criador superior ao universo criado. Se há uma obra de arte, tem que haver um artista. Como disse o grande astrônomo William Herschel, louco é o astrônomo que não crê em Deus. Há ainda algo que ninguém pode negar por meio da história universal, ou seja, os historiadores, antropólogos, sociólogos e filósofos comprovam que em todas as primitivas comunidades humanas sempre houve a crença num Deus superior, mesmo que no início essa crença fosse em algo material. Algumas pessoas dizem que isso se deu por uma questão de medo. Mas por que mesmo os que não têm medo acreditam na existência de um Deus superior? Para Descartes, um filósofo francês, a prova de que a ideia foi colocada em nós por um ser superior é que o conceito de Deus existe desde que o homem é homem. Veja só, se você olha para as bolas dispostas sobre uma mesa de sinuca, verá que elas não podem se movimentar, a não ser que alguém dê a primeira tacada. Assim também se dá no universo. Para existir, um primeiro movimento foi necessário, e esse precisa ser praticado por um ser independente e anterior ao próprio universo. Os cientistas mostram também que o universo não pode existir eternamente, pois sua energia diminui a cada dia, pois ele consome a energia que tem a cada segundo. Quem criou a energia inicial que passou a ser consumida universalmente? Mas, deixando de lado tantas evidências, vamos ao que nos ensina a palavra de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós lemos: No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra
era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esta é uma afirmação simples, mas responde à questão mais básica e científica de todas. E Jesus estava presente na criação. Veja o que nos diz o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aliás, na Bíblia existem centenas de versículos que falam sobre Deus e seu ato criador. Leia a Bíblia e descubra a obra espetacular de um Deus que nos criou, que nos ama e que preserva todo o universo. Finalmente, peço que Deus, Criador do céu e da terra, abençoe toda a sua vida, assim como aos que você ama, cobrindo-os com todas as graças e bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.